Isaías 64, do verso número 1 até o verso número 9, a palavra de Deus diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos foi deixada para edificação, para alimento espiritual, não é só de pão que vivemos, mas da palavra que procede do Senhor. É ela que sustenta, que transforma e que liberta. É a verdade que todos nós precisamos ouvir. E por isso te pedimos em oração, fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos esta noite. E eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço tua graça, tua misericórdia, a unção do teu Espírito esteja sobre mim, para que a palavra seja ministrada na unção do Espírito Santo, quebre as barreiras e chegue a todos nós, cumprindo os teus propósitos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós estamos diante de uma oração do profeta Isaías. Aquilo que nós lemos aqui é parte da sua oração. O profeta orando a Deus, o profeta falando com Deus, e pelo que a gente percebe nas suas palavras, é a oração de um profeta que está aflito. Há uma aflição no seu coração diante da situação em que ele vivia naquele momento. Então é alguém clamando pela intervenção de Deus diante de um quadro de calamidade. E eu creio que isso nos aproxima desse profeta, porque muitas vezes nós também chegamos a Deus trazendo nossas orações, nossas petições, em momentos complicados da vida, em momentos em que aquilo que a gente vê não é o que a gente gostaria de ver, é um quadro de calamidade. E Isaías via naquele momento exatamente esse quadro de calamidade. Jerusalém estava destruída. No versículo 10, que a gente não leu, diz assim: as tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. Verso 11 diz: o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Então, para você entender o contexto desta oração, o contexto desta palavra, o que ele via, a cidade de Jerusalém destruída. O templo em que tantas vezes louvaram a Deus também em ruínas. Tudo está destruído ao seu redor. Então, essa é a motivação da oração do profeta. Mas uma coisa que chama a atenção nessa oração é que, apesar de toda essa dificuldade do momento, ela não é uma oração desesperada.
E existe uma grande diferença, queridos, nas nossas orações. Oração não combina com desespero. Porque o que significa desespero? Que não há esperança, né? Se eu oro, é porque eu tenho esperança numa mudança de Deus, numa transformação do quadro, numa reversão da situação. Essa é a minha esperança. Então, não dá para orar desesperado. Só que às vezes nós oramos de forma desesperada. Oramos como quem não acredita, oramos como quem não espera. Então a oração do profeta, apesar de todo esse contexto que eu falei para você aqui, ela não é de modo nenhum uma oração desesperada. Por quê? Porque é a oração de alguém que conhece a Deus. Essa é a diferença. E é sobre isso que eu queria falar contigo essa noite. Nós conhecemos a Deus. Isaías é um profeta do Senhor, é um instrumento de Deus, é um homem usado por Deus. Então, ele conhece a Deus. E quem conhece a Deus jamais pode estar desesperado. Jamais pode perder a esperança, porque sabe que Deus é o Senhor da história, sabe que Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, a oração desse profeta é a oração de quem conhece a Deus. E aí, eu queria olhar para você, com você esta oração e trazer para nós algumas lições, já que se conhecemos a Deus, a nossa vida também tem que espelhar essa paz, essa certeza, essa esperança de que Deus vai fazer algo melhor. Então, olhando para a oração de Isaías, nos 2 primeiros versículos, ele diz assim: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Na oração, Isaías reconhece a soberania de Deus e ele invoca a sua presença. Ele começa invocando a presença de Deus. Ele diz: se todos pudessem perceber a tua presença. Se a tua presença fosse notória, não é? Ele aqui com essas palavras diz em outras palavras isto, que ele desejava a presença de Deus, porque ele sabe que se Deus se manifestar, não há problema que permaneça, não há circunstância adversa que perdure. Então ele sabia que Deus poderia se manifestar e seria esta a única solução. E ele também é alguém que já tinha visto muitas vezes a manifestação de Deus no passado. No versículo 3, ele diz assim: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Então ele fala de experiências do passado, em que ele percebeu a ação de Deus. Então a primeira pergunta que eu deixo para a gente refletir: você tem experiências com Deus? Você tem lembranças de coisas que Deus já fez na sua vida? Isso é essencial para aqueles que conhecem a Deus, ter experiências próprias que trazem esperança para o nosso coração. Então, Isaías tem a sua esperança naquilo que ele conhece de Deus. Ele diz: se Deus se manifestar, se os montes tremerem, se tudo se abalar, as coisas vão mudar, porque isso eu já vi acontecer. No verso 3 ele diz: você já fez isso. Ele sabe que Deus já tinha feito isso no passado, então ele já teve esta experiência com Deus, e isso é essencial. Veja só o que a Bíblia diz, falando sobre essa intervenção. Em Êxodo capítulo 19, vamos ler aqui em Êxodo capítulo 19, versículo 16 em diante, diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão.
Esse é o povo de Israel, que já viveu isso aqui no passado, que já teve esta experiência de ver o sobrenatural de Deus. E aí eu pergunto, nós temos tido esta experiência, irmãos, de ver o sobrenatural de Deus na nossa vida, presenciar as coisas maravilhosas que o Senhor é capaz de fazer? Isaías, ele invoca essa lembrança do passado como um alimento para a sua fé no presente. E é assim que as coisas funcionam. Veja, em Deuteronômio capítulo 10, vamos ler aqui Deuteronômio um pouquinho adiante, no capítulo 10, no versículo número 21, Deuteronômio 10, 21, diz: Este é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Você tem visto as maravilhas de Deus? Você consegue perceber em que maravilhas estamos falando, né? Talvez a gente olhando para este exemplo, você diga assim, eu nunca vi a terra tremer, eu nunca vi alguma coisa pegar fogo na minha frente, eu nunca vi uma coisa maravilhosa como esta citada. Mas e as outras maravilhas que Deus tem feito na sua vida? Você consegue perceber? Talvez de forma mais sutil, não tão evidente, não tão cheia aos olhos assim, mas que você consegue se lembrar milagres que Deus já fez na sua vida. Estes são os alimentos da nossa fé, da nossa esperança, irmãos. E nós não podemos esquecer, como diz a Bíblia, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, coisas que Deus tem feito por nós. Este é o alimento da nossa fé, e foi isso que alimentou a fé de Isaías enquanto fazia esta oração diante de uma cidade destruída, de um templo arruinado. Diante de algo muito devastador nos seus olhos, ele orava ainda com esperança, porque ele conhecia o Deus a quem ele orava. E a gente às vezes pode orar sem conhecer a Deus. Você pode orar sem, no entanto, ter experiências com Deus. E isso é o grande problema dos dias atuais. Temos que ter experiências com Deus, que alimentem a nossa fé. Lembrar das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida enche o coração de esperança. Por isso, o profeta Jeremias dizia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero lembrar de coisas boas, porque isto alimenta a minha esperança, mesmo quando eu olho e vejo tudo destruído ao meu redor. E aí Isaías vai falar também de outra coisa maravilhosa no versículo 4. Ele faz uma constatação. Ele diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que tem uma característica única, que trabalha para aquele que nele espera. Ele diz, não há um Deus na humanidade que trabalhe por aquele que o cultua. Todos os cultos da humanidade, todas as religiões humanas apresentam um Deus implacável que espera o trabalho de seus servos para, de alguma forma, ser benéfico a eles, os recompensar de alguma maneira. A Bíblia nos apresenta um único Deus que trabalha para aquele que nele espera, para aquele que nele confia. Esperar no sentido de confiar, de acreditar plenamente. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé me faz esperar, a fé me faz crer e confiar, mesmo quando eu não vejo nenhuma possibilidade. Isso me faz esperar em Deus. E a Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Você tem esperado em Deus? E o que a Bíblia está dizendo é que Deus está trabalhando em seu favor. Então Isaías é alguém que, apesar da dificuldade, conhece bem a característica do seu Deus. Enquanto eu estou aqui vivendo esse problema, há um Deus que está trabalhando em meu favor, mesmo quando eu não vejo. Essa é uma grande realidade, irmãos, da nossa fé. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você está desatento, Deus não está desatento. Deus está trabalhando para aquele que espera no Senhor. Você espera em Deus? Deus está trabalhando por você.
Isso é algo único, só a fé nossa exibe Deus dessa maneira. Um Deus que trabalha por nós, enquanto todos os outros exigem de nós o trabalho. Todos os deuses desse mundo exigem um trabalho dos seus seguidores. E isso é o que é a realidade. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus trabalha por aquele que simplesmente espera nele. Veja o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, vamos ler? Primeira aos Coríntios, capítulo número 2, no versículo número 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, no verso número 9, o apóstolo Paulo diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O próprio Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu preciso fazer? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, não é? O que eu preciso fazer? Amá-lo. E o que Ele fará por mim? Coisas que ninguém viu, coisas que ninguém imagina, coisas que não estão no coração de ninguém. E enquanto eu espero nele, porque eu amo, Ele está trabalhando em meu favor. Mesmo que tudo ao meu redor esteja em dificuldades. Porque esse Deus trabalha. Essa é uma grande diferença, irmãos. Como eu volto a insistir, os demais deuses exigem trabalho. O nosso trabalha. Jesus, lá no Evangelho de João, certa vez disse assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí eu vou dizer: e eu não faço nada? E a gente não faz nada, a gente é vagabundo, é assim que funciona? Deus trabalha, Jesus trabalha e eu não faço nada? Sim, eu faço, mas não depende do meu trabalho, depende do agir de Deus. E Deus está trabalhando, irmãos. Olha o que a Bíblia nos garante no Salmo número 121. Vamos fazer a leitura aqui do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha o seu trabalho aí. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então a Bíblia diz que Deus está trabalhando, guardando a nossa vida, guardando todas as circunstâncias que nos cercam, estão sob o controle de Deus. Uma outra pessoa no Antigo Testamento que conheceu esse Deus e o louvou por causa disso foi Ana, a mãe do profeta Samuel. E eu quero ler contigo a oração de Ana, que está em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 ao verso 10. Em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao 10, nós temos esse cântico de Ana, e a Bíblia diz: então Ana orou, Ana, e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá.
faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Você conhece esse Deus aqui, Diana? É o mesmo seu? É o mesmo em quem você crê? É por causa dele que você está aqui essa noite? Então viva essa fé que declara, que crê, que vive de acordo com aquilo que acredita. Ana faz essa oração, Isaías faz a sua oração, porque conhecem a Deus. E quando eu conheço a Deus, não é o que eu vejo, não é o que os meus olhos veem que vão guiar a minha vida, porque a minha fé é a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Não me guio por vista, mas sim pelo que eu creio. Essa é a diferença e a gente precisa crer dessa maneira. Deus é soberano. Ninguém pode frustrar os seus planos. Ana disse na sua oração, ele empobrece, ele enriquece, ele dá vida, ele tira, ele faz todas as coisas. Não é limitado. Não temos também um Deus que é especialista em alguma coisa, como tinham os povos antigos, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do mar, o Deus da terra. Nós temos o Deus de todo o universo. De todo o universo, que é Senhor sobre todas as coisas. Isaías também no seu livro, ele diz no capítulo 43, eu quero ler contigo aqui, Isaías 43, no versículo número 13. Isaías 43, 13, o profeta afirma: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem disse isso? Deus. Ele afirma para mim e para você: se eu agir, ninguém pode impedir. E eu espero em Deus. Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu espero em Deus e Deus age. E se Deus agir, quem pode impedir? Quem pode bloquear? Quem pode barreirar aquilo que Deus quer fazer? Ainda em Isaías, no capítulo 14, vamos ler? Isaías capítulo 14, versículo 24 e versículo 27. No 24 ele diz: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. E no verso 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Deus estende a mão. E aí eu recebo de Deus. Deus dá fim, Deus dá início, Deus governa todas as coisas, o começo, o fim das tribulações, o começo, o fim das aflições, como pregamos aqui semana passada em 1 Coríntios 10, 13, o que diz a Bíblia? Que Deus, Ele está no controle de tudo, não permite que você seja tentado além do que você pode suportar, e juntamente com a tentação provê o livramento, de sorte que você consiga resistir. Então ele tem tudo em suas mãos. Se ele agir, ninguém pode impedir. Agora eu pergunto mais uma vez, é nesse Deus que nós cremos? Então como estão as nossas orações? Desesperadas? Como estão as nossas conversas com Deus? Desanimadas? Não é? Sem esperança, sem expectativa? Qual a qualidade do nosso relacionamento? Se é com esse Deus que nós cremos, nós temos que nos relacionar dessa forma com Ele. Volta lá o texto em Isaías, que nós estávamos lendo aqui no capítulo 64, a oração do profeta. A partir de agora, o profeta começa também a dizer na sua oração o que Deus espera de nós. O que eu espero de Deus? Eu espero que Ele governe a minha vida. Eu espero que a minha vida esteja nas suas mãos. Espero e confio que Ele faz todas as coisas cooperarem para o meu bem.
Espero e confio que Ele tem o controle sobre as minhas tribulações e que não permite que elas vão além do que eu consigo lidar ou suportar. Isso é que eu espero de Deus. Mas o que Deus espera de mim? Veja o que diz o profeta no versículo 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Deus vai ao encontro daquele que pratica justiça. O que Deus espera de nós? Que a gente pratique justiça, que a gente ande nos seus caminhos. Olha, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. O que Deus espera de mim? Que eu pratique a justiça. Que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. E que a gente ande no caminho que Deus estabeleceu. Não há outro caminho para andar. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então qual é o caminho que eu tenho que andar? Está claro, não há outro caminho, não há diversidade de caminho. Todos nós temos que andar num só caminho, é o caminho da justiça. É o caminho que vai em direção a Deus, é o único caminho que serve, e é nesse caminho que Deus espera que eu ande. Ainda no versículo 5, Isaías continua dizendo, eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. O que ele espera com isso? Que eu me reconheça como pecador. É a única coisa que Deus espera de mim, de nós, na sinceridade do nosso coração, que a gente se reconheça como pecador. Esse é o primeiro passo para a confissão. Só confessa quem reconhece. Enquanto eu não reconheço, eu coloco desculpas para o meu pecado, eu coloco circunstâncias, dizendo que fui forçado, que fui levado, até o momento que eu simplesmente reconheço e me rendo e me entrego. Como é que Deus consegue salvar um pecador, irmãos? Você já pensou nisso? Você é salvo porque deixa de ser pecador? Você é salvo porque passa a ser bonzinho? E aí Deus diz, ele melhorou, agora vou salvá-lo. É assim que a Bíblia nos ensina sobre salvação? A Bíblia nos ensina a salvação do pecador, porque Deus cumpriu a sua justiça através do sangue derramado por Jesus, que morreu em meu lugar. E ele então, pelo seu sangue, me justificou, diz a Bíblia. Fui tornado justo aos olhos de Deus sem o ser. Eu não sou justo, mas eu fui tornado justo, porque Jesus cumpriu a justiça em meu favor. E então, o que Deus espera? Que eu reconheça. Por isso a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que eu alcanço é misericórdia, mas o que eu preciso é reconhecer o meu pecado, reconhecer a minha indignidade, a minha condição, porque isso mostra a minha dependência do Senhor. Deus não vai salvar os altivos. A Bíblia diz, ao contrário, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Graça é favor imerecido. Quando o humilde recebe graça, ele não recebeu porque merecia, ainda é imerecido, mas é para o humilde, porque para o soberbo, só resistência, só barreira. Então, o caminho da nossa vitória é o caminho da obediência, é o caminho da justiça, é o caminho do Senhor e é o caminho da humildade, do reconhecer que eu preciso de Deus para me salvar. Eu preciso de Deus para ser salvo hoje. Eu preciso de Deus para me manter salvo até o dia da sua vinda. Eu preciso de Deus para me manter salvo até o dia da minha morte. Eu preciso o tempo todo de Deus. E é disso que Isaías está falando em sua oração. E ele diz também no verso 8, afirma no verso 8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Deus quer que eu tenha uma visão correta da minha vida. Isaías, ao dizer isso, ele está aqui afirmando qual a nossa condição em relação ao pecado.
a nossa humildade. Em relação a Deus, somos barro nas suas mãos. Essa é a posição. Mas tudo isso está interligado por aquele que conhece a Deus. A questão é, conheço a Deus? Como é que Deus foi anunciado para mim? Como é que eu tenho aprendido sobre Deus? Isso tudo difere de uma pessoa para outra, de uma igreja para outra, infelizmente, irmãos. Difere algo que é fundamental. Pode ser ensinado de maneira diferente, em igrejas diferentes, infelizmente, levando as pessoas a não terem conhecimento de Deus, levando pessoas ao orgulho, levando pessoas à independência, à autossuficiência, enquanto que Deus fala que eu preciso estar em humildade, enquanto que Deus fala eu preciso reconhecer que eu sou barro em suas mãos, que o Senhor é o oleiro, que Ele pega o barro e faz como Ele quiser fazer, como dizia o profeta Jeremias, que Ele dá a forma que Ele desejar, porque esta é a minha vida nas mãos de Deus. Eu sou barro em tuas mãos. Essa visão correta é a que acompanha a nossa oração. E na oração do profeta, ele nos fala dessa visão, para que a gente acerte na nossa visão em relação a Deus. Humildade, andar no seu caminho, estar em submissão sempre a Ele, entendendo a nossa natureza. Saber que somos seus filhos e barro nas suas mãos, e que nada podemos questionar. Veja, Isaías também fala disso no capítulo 45. Olha só, Isaías 45, do verso 9 ao verso 11. Ele diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador. Contender é brigar, não é, irmãos? Discutir. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Tem caco aqui? Sou eu, é você. Um caco no meio dos cacos, somos nós aqui. Cacos de barro, que o Senhor, por misericórdia, pega, molda, faz de novo, não é? Conserta, dá forma, dá vida, dá beleza. Quem faz isso? É Deus, irmãos. Não sou eu que sou bonito, não, é Deus que me faz bonito. Entende isso? Deus é que te faz bonito. Deus é que te faz útil. A nossa utilidade não está no que somos, no que fazemos, no que sabemos fazer, mas está em Deus trabalhar na nossa vida, operar para que esse caco vire alguma coisa boa. Mas Isaías diz: ai daquele que não entende isso e que fica brigando com o seu Criador. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Reclamando do Criador: você não botou uma alça em mim? Veja, ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Você quer dar palpite na minha criação? Você quer me dizer o que eu tenho que fazer? Percebe, irmãos, como isso parece tão claro, mas ao mesmo tempo é tão confuso, infelizmente até em algumas igrejas, em que a pessoa é ensinada a dar ordens a Deus, a determinar, é ensinada a dizer o que ela quer e exigir e falar, enquanto Deus está aqui dizendo quem você pensa que você é. Você é um caco no meio de caco. Eu faço do jeito que eu quiser com você e você fica me questionando: por que não botou uma alça em mim? Por que não botou um filetinho dourado para me deixar mais bonitinho, né? Por que não mexeu assim, não fez assado? A gente questionando. Deus diz: quem é você para me questionar? Quem é você para me dar ordens? Quem é você para me ensinar o que eu tenho que fazer? Você não sabe que eu controlo tudo e que a tua vida está nas minhas mãos? E que mesmo essas circunstâncias adversas que você vê ao seu redor, eu tenho poder para transformá-las. Eu tenho poder para torcê-las e fazer com que elas cooperem para o seu bem. Eu tenho poder de pegar o mal e transformar em bem. Eu tenho poder de pegar a morte e transformar em vida. Eu tenho poder de fazer tudo.
e você aí me questionando, né? Botando a mão na cintura e dizendo, ai, 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 o Senhor está fazendo assim, não admito. Quem somos nós? O que Deus precisa é ser conhecido. O que nós precisamos é conhecer a Deus, irmãos. E quando a gente conhece, aí a nossa oração é diferente, o nosso relacionamento é diferente. Apesar disso, conhecer que este Deus é misericordioso e saber que Ele trabalha para aquele que espera nele e que Ele é propício àquele que se humilha. Isaías, voltando ao capítulo 64, no versículo 9, ele diz, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. É a oração da humildade. E Deus é propício àquele que se humilha. Aquele que é soberbo, Deus resiste. Mas ao que se humilha, Deus dá graça. E Isaías, juntamente com o povo de Deus, na sua oração, se humilha e diz, Senhor, não fica muito brabo não, Senhor. Senhor, não fica perpetuamente irado com as nossas iniquidades, com os nossos pecados. Olha, nós te pedimos, nós somos o teu povo. Tem misericórdia de nós, em outras palavras. E é o que nós temos que pedir a Deus, irmãos, misericórdia. Aquele versículo que eu citei para você em Provérbios 28, 13, quando diz que o que encobre as suas transgressões não prospera, mas o que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. O que confessa e deixa não alcança prêmio, não alcança aplauso, não alcança reconhecimento. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando Deus perdoa qualquer uma de nossas iniquidades, o faz por misericórdia. Não porque eu cumpri o dever de casa, não porque eu faço alguma coisa para merecer o seu favor. Graça é sempre imerecida. Aos humildes concede graça, porque eles também não merecem. O humilde também não merece. Agora, se o humilde não merece, que dirá o soberbo? É assim que a gente tem que entender. Então, o que diz a Bíblia é que a gente alcança misericórdia. Humilhe-se diante de Deus e certamente a sua misericórdia te alcançará. No Salmo número 138, leia comigo, Salmo número 138, do verso 6 ao verso 8, do Salmo número 138, do verso 6 ao verso 8, diz assim, o Senhor é excelso, contudo, atenta para quem? Para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu creio na misericórdia de Deus. E é o que eu preciso todos os dias. E a Bíblia diz que ela se renova sobre nós a cada manhã, e esta é a causa de nós não sermos consumidos. Eu não preciso de justiça. Eu não preciso de reivindicar algum direito. O que eu preciso cada manhã é que Deus seja misericordioso comigo, para que eu tenha mais um dia de vida, ao qual eu não faço por merecer, mas Ele me acrescenta por sua graça e por sua misericórdia. E quando diz o Salmo que o Senhor atenta para os humildes, mas também diz que os soberbos Ele conhece de longe. Lá de longe Ele já sabe quando vem um soberbo, mas o humilde recebe de Deus o abraço, o acolhimento, não é? E a proximidade, enquanto a soberba me afasta, a humildade me aproxima. Nossa relação com Deus tem que ser essa. Como dizia o profeta Miqueias no capítulo 6, o que Deus espera de ti? Que você ande humildemente ao lado do seu Deus. O que Deus espera de mim? Miqueias 6:8, que eu ande humildemente ao lado do meu Senhor. É isso que Deus espera de mim. Não espera grandes feitos, grandes obras, grandes realizações. Deus usa quem Ele quer, da forma como quer.
Deus faz confundir, inclusive, aquilo que é grande com coisas pequenas. Deus confunde os sábios com aqueles que são considerados ignorantes. Deus muda todas as coisas e a gente tem que aprender. Ainda no Salmo, vamos ler o Salmo 127. Salmo 127, os 2 primeiros versículos dizem: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A única coisa que eu preciso, amar a Deus e ser por Ele amado. Ele trabalha para aquele que nele espera. Aos amados, Ele dá enquanto dormem. Veja, não é aquela relação, eu conquisto e Deus me dá, e se não der, eu reclamo com Ele. Ainda esfrego a Bíblia na cara de Deus. O Senhor falou aqui, tem que me dar. Não tem nada disso na Bíblia, irmãos. Na Bíblia tem isso. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus faz, como diz aqui o salmista, não é? Que aos seus amados Ele dá enquanto estão dormindo. Enquanto eu durmo, Deus está trabalhando. Enquanto eu estou dormindo, Deus está agindo, não é? Deus está me livrando de coisas que eu nem sei que ainda vão acontecer. Deus está com a minha vida totalmente em suas mãos. E eu termino essa mensagem trazendo para você um último salmo, o Salmo 57, versículo 1 e 2, que nos sirva de inspiração aquilo que Davi disse quando fugia de Saul. Salmo 57, verso 1 e verso 2, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Fala isso para Deus, irmão. Está uma calamidade ao teu redor? Está igual Isaías, cidade destruída, templo e ruínas, tudo acabado em volta de você? Faz como Davi, se abrigue à sombra das asas de Deus, até que passe a calamidade. A calamidade passa, irmão. As ruínas passam. Deus faz tudo passar e faz tudo novo. Se abrigue e espere, porque até quando você dorme, Deus está trabalhando. Amém? Conheça a teu Deus e ore a Ele, não com desespero, mas pelo contrário, cheio de esperança de que tudo vai mudar, porque Deus é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Eu queria te convidar a fazer uma oração comigo aqui essa noite. Você que está diante talvez de um quadro calamitoso, vendo coisas ao seu redor com as quais talvez você não saiba lidar. Deus falou ao teu coração nessa mensagem. Vem aqui à frente orar junto comigo. Vem aqui colocar a sua vida diante de Deus. Vem aqui dizer para o Senhor: Senhor, eu vou me abrigar debaixo das tuas asas até essa calamidade passar. Eu creio que eu ainda vou olhar coisas melhores. Meus olhos ainda verão coisas melhores que o Senhor há de colocar na minha vida. Se foi contigo que Deus falou, vem orar. Vem orar como Isaías, cheio de esperança no teu coração. Esperança de que há dias melhores, que há uma solução de Deus que talvez você não veja, mas que Deus está acima de tudo, fazendo tudo enquanto você espera, Ele está trabalhando. Que você simplesmente diga: Senhor, eu creio, eu confio, tem misericórdia de mim. Não tenho nada a reivindicar, não tenho nada a cobrar, apenas a pedir misericórdia, Pai. E me abrigar debaixo das tuas asas até que essa calamidade passe e eu possa ver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Pai, em nome de Jesus, teus filhos estão aqui à frente, com um clamor, com uma necessidade, com uma dor, com um problema, que os olhos veem e que parece tão ruim, parece tão difícil,
mas que aos teus olhos, Pai, há uma solução, há uma transformação, há um futuro melhor, e o Senhor vai mostrar, eu tenho certeza. Mas que os teus filhos que aqui estão orando, orem como Isaías, como quem conhece a Deus, como quem confia no Senhor, como quem não perde a esperança e continua depositando toda a esperança no Senhor. Porque aquele que espera no Senhor, a Bíblia diz, não se cansa. Por isso, renova as forças de cada um dos teus filhos, renova a fé, Pai, que nenhum deles se perca, que guardem a fé e o entendimento e que possam ver o fruto do teu trabalho na vida de cada um. É o que eu te peço, Pai, orando junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.